Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de procurarmos assimilar essas lições que a doutrina espírita nos fornece e que nos trazem realmente respostas a tantos porquês. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Celi, dando sequência, né? Dando sequência. Aos estudos hoje, da a partir tarde. do 194, né? Até o... Transmigração progressiva. Uma boa tarde para todos. Como nós fazemos aqui nas terças-feiras o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, então a gente fica, às vezes, muito tempo num assunto, mas é porque envolvem várias perguntas que Kardec faz a respeito daquele assunto. E nós estamos aqui na 194, que foi que nós encerramos a nossa reunião semana passada, comentando a 194A, que faz parte desse estudo sobre transmigração progressiva, né? Que fala da progressão dos espíritos através das várias encarnações em vários mundos. Então, ele vai fazendo essa transmigração de um mundo para outro e, se ele ainda não teve condições de fazer essa transmigração para outro mundo, ele vai ficar reencarnando no mundo em que ele se encontra até que ele atinja um degrauzinho a mais para ele poder trocar de mundo, ou então, não necessariamente evoluindo mais esse degrauzinho, mas ele pode trocar de mundo de conformidade com o seu nível de evolução. Então, ele pode não sair da Terra para mundos melhores, porque ainda não conseguiu, mas ele pode transmigrar para mundos iguaizinhos a esse no nível de evolução, não necessariamente com essa conformidade que nós temos aqui na Terra. Porque há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então, nós temos aí uma infinidade de mundos de provação e expiação. Então, se um espírito está reencarnado na Terra, que é um plano de provação e expiação, ele não conseguiu mudar o suficiente para ele ser merecedor de um mundo regenerador, né, para onde a Terra está indo, né, já está quase entrando nessa classificação aí, então ele pode migrar para mundos semelhantes a esse. O que vai acontecer com muitos, né, muitos, centenas, milhares e milhares de espíritos que não despertaram enquanto estavam por aqui, enquanto estavam reencarnando na Terra. Não despertaram para esse progresso, pela necessidade de progredir. Então, essas almas, elas vão ter que migrar, transmigrar para outros mundos de provação e expiação, porque elas não vão ser merecedoras de um mundo regenerador, porque elas permaneceram no erro. Aí elas não podem ir. Então, elas vão transmigrar não para mundos superiores, mas para mundos da mesma ordem assim da Terra, de provação e expiação, para que elas possam continuar operando o seu processo evolutivo. Uma vez que a gente não volta, né? A gente pode parar um tempo, não progredir durante um tempo, mas retroagir a gente não vai. Então, aqui, nós paramos nesse slide aqui da semana passada e vimos aqui: a alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um acelerado? Não, pois ela não degenera. Então, todas as virtudes, todas as aquisições, né, tudo que a gente já adquiriu, todo conhecimento já adquirido, jamais se perderá. Mas se esse conhecimento não caminhou junto com o desenvolvimento da moralidade,
se ele não caminhou junto com o desenvolvimento da moralidade, ele não consegue progredir adequadamente. Ele progride de um lado, mas o outro lado fica deficiente. Então, ele não consegue, de verdade, elevar-se acima daquele nível que ele está apresentando. Mas ele não perde nada do que ele aprendeu. Ele vai reencarnar em situações sociais diferentes para que ele tenha a oportunidade de continuar o seu processo evolutivo, mas com certeza não vai regredir. Ele pode mudar socialmente, piorar na classe social, na sua situação, né, na Terra ou em outro mundo, mas tudo que ele já adquiriu permanece com ele, porque ele não vai perder. Então ele não pode, se ele era um homem de uma situação mediana, não era muito, né, dedicado ao trabalho ou ao trabalho voluntário, à obediência, né, nunca se importou muito com essa questão da obediência à lei divina, mas, por outro lado, ele também já havia compreendido, embora não praticava, que o único objetivo da vida é fazer o bem. Então ele não era um acelerado. Ele não era um santo, mas também não era um acelerado. Então, mesmo que ele faça essa transmigração para um outro mundo de provação e expiação, ou até mesmo para um mundo inferior a isso, porque isso é possível, em tarefas, já que ele não foi obediente o suficiente, mas ele vai. Mas ele não perderá as suas qualidades, as virtudes e os conhecimentos adquiridos. Ele não perde. Então, ele não pode reencarnar como um acelerado. Isso é óbvio, né? E aqui, no desdobrar dessa questão, Kardec pergunta: a alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Óbvio que sim, né? Lógico. Quando a gente estuda e não apenas lê, a gente já responde antes dos espíritos, antes de ler a resposta dos espíritos. Por quê? Porque a gente sabe mais? Não, porque a gente vem estudando. A gente vem estudando esses conceitos todos. Porque Kardec distribuiu muito bem esse estudo de O Livro dos Espíritos. Por isso que quando a gente vai fazendo esse estudo sistematizado, nós vamos caminhando uma questão após a outra, porque as anteriores são requisitos para as outras. Então, esse estudo sistematizado é ótimo. Claro que a gente não precisa sempre fazer isso. Nós temos o Livro dos Espíritos em casa e a gente vai lendo questão por questão. Não significa que em determinado momento a gente queira saber sobre algum assunto, a gente vai lá no índice e procura. E vai lá e abre. Mas às vezes a gente vai sentir necessidade de entender. Por quê? Porque até lá, até aquele número, né, digamos que a gente esteja no estudo na pergunta 150, a gente puxa um assunto que interessa para a gente no momento, lá da 600 e pouco, talvez entre essa e a outra, existem talvez não, com certeza, existem tantas explicações, tantos conceitos oferecidos, que vão nos dar quesitos para que a gente entenda aquela que a gente quer. Então, às vezes, a gente tem que voltar um pouco, quando a gente se interessa muito por um assunto que está lá na frente. Então, essa caminhada que a gente faz aqui, toda vez que a gente chega lá na 1019, a gente retorna à primeira. E vai descobrindo coisas que ainda não tinha visto, que parece até que nunca tinha lido aquilo, né? Então, é claro que um homem perverso pode transformar-se num homem de bem, porque esse é o objetivo. Nós fomos criados para isso e não para andar para trás. Nós fomos criados para a evolução máxima, para o aperfeiçoamento total, que vai nos dar a liberdade e a felicidade plenas. Porque a felicidade e a liberdade, elas precisam estar acopladas à responsabilidade.
Então, aquele que não tem responsabilidade, ele não pode ser livre. Ele não pode nem ser feliz, porque ele causa tantos problemas que ele não consegue nem ser feliz. Ah, não, mas é assim que eu penso, é assim. Não, mas dali a pouco ele vai ver que não é. Então, ele fica infeliz por ter errado tanto. Então, a gente caminha para a liberdade plena, para a felicidade plena. Por quê? Conquistamos, através da responsabilidade, esses bens maiores aí. Então, claro que um homem perverso pode se reencarnar como um homem de bem. Por quê? Se ele se arrepender, então será uma recompensa. Aquele que se arrepende dos males que ele fez, aquele que vê que errou, chega na erraticidade, ele vê que ele errou, então ele deseja uma nova encarnação para ele resgatar o seu passado. Ele reencarna como um homem de bem. Não significa que ele não vá resgatar o seu passado. Ele não está isento. Quando ele compreende a situação e ele pede uma encarnação para ele dar continuidade, resgatar o seu passado, ele vem como um homem de bem porque ele já entendeu. Ele já compreendeu que aquilo que ele fez está errado. Então ele vem como um homem de bem, desempenhando funções para o bem, mas isso não o isenta do resgate que ele tem que fazer. Por isso que a gente vê tanta pessoa boa ao nosso julgamento, né? Que, na verdade, todas as vezes que a gente faz juízo de valor, a gente erra. Que é muito complicado fazer juízo de valor, muito complicado. Nós fazemos julgamentos com a cena que a gente vê, né? Com aquilo que a gente assiste, ou que a gente toma conhecimento, a gente, né, alguém fala alguma coisa, a gente ouve uma notícia, a gente faz um julgamento sobre aquilo ali, para a gente resolver esse problema com a própria consciência nossa, né? Eu estou de acordo com isso? Eu achei isso certo? Será que isso está certo? Aí você começa a pensar e começa a fazer esse julgamento no seu tribunal da consciência, no seu. Isso não te dá direito a depois botar o dedo na cara de ninguém para julgá-lo. Até daquele que fez isso. Não dá. É por isso que está lá no Evangelho, não julgueis para não seres julgados, porque com o mesmo rigor que julgardes, serás julgado. Verdade. Agora, quando eu uso esse julgamento meu, interno, para mim, para ver se eu estou fazendo a mesma coisa, para ver se eu não estou errando, ou se eu preciso saber, para mim mesma, aquilo que a pessoa que eu estou fazendo esse julgamento fez, será que ele está errado? Ou ele está certo? Então eu faço esse juízo para mim. Agora, aquele juízo de valor, aquele que você acaba avaliando sem ter condições, porque isso que a gente faz para a gente, às vezes ele não é o ideal. Ele não é tão verdadeiro. E se ele não é verdadeiro, porque a gente ainda não alcançou um nível de conhecimento à altura de classificar isso, então eu não posso passar isso para frente. Eu não posso ser parcial. Né? Quando a gente ouve ou vê alguma coisa, alguém conta, ou a gente até assiste, mesmo assim, as aparências podem enganar. As aparências, aquilo que a gente está vendo, pode não ser a versão da realidade, aquilo ali. Então, toda história, né, ela sempre tem 3 versões. Ela tem aquela do ofendido, aquela do ofensor e a verdadeira, a real. Então, isso é através da intenção. E como coração e mente das pessoas, a gente não caminha nelas, né? Então, a gente não pode fazer esses juízos de valores sobre as coisas. A gente faz aquele da própria consciência para a gente não repetir aquele erro, né? Então, quando nós entendemos que erramos e a gente quer acertar, esse espírito, então, vai reencarnar como uma pessoa de bem, mas vai sofrer. É aí que, às vezes, a gente vê, né? A gente fazendo esse juízo que eu acabei de falar, a gente vê assim, gente, mas fulano é tão bom. A gente pensa com a gente mesmo. Quando acontece, assim, muita coisa, né? Eu tenho pessoas ligadas, né, a mim afetivamente, não consanguineamente não, mas afetivamente,
e que coisas aconteceram na família dessa pessoa que sempre me fizeram sofrer muito. Porque eu achava assim, no meu julgamento, né, com a minha própria consciência, convivendo com eles, vendo a atitude, a conduta deles, que eu sempre apreciei, que eu sempre gostei, eu falava assim, gente, essa família não merece isso. Para mim, né, essa família não merece isso. Aí a gente entra na questão dos conceitos espíritas. Hoje ela não merece. Hoje são pessoas de bem. Mas essas pessoas hoje que reencarnaram, né, e formaram uma família bacana, uma família bonita, né, de boa conduta, pessoas de bem, estão resgatando erros do passado. Estão lá. Né? Então a gente vê isso, a gente fica com o coração apertado. Né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, como essas pessoas sofrem desse jeito? O que acontece? Parece que tem uma nuvem negra no alto da casa dessas pessoas, soltando tudo que é ruim, parece que abriram a caixa de Pandora ali. E a gente fica triste com isso. Mas aí nós que somos espíritas, não ficamos tristes com isso. A gente, claro, que a gente não gostaria que estivesse acontecendo dessa maneira. Mas quando a gente vê que é um resgate, que essas pessoas de bem hoje são de bem hoje. Então, é o homem de bem hoje, mas o homem transgressor de ontem. Então, ele precisa resgatar. É por isso que a gente fala, o arrependimento, né? A gente não, o espiritismo. O arrependimento é só o primeiro passo. Então, vão renascer pessoas de bem e vão sofrer bastante para resgatar aquele passado delituoso. E não adianta a pessoa ficar se martirizando, né? Eu trouxe aqui até uma historinha aqui que muito bem ilustra isso. Erros do passado. Eu vou ler para não perder nada, ela é pequenininha. Erros do passado. Durante uma viagem, Buda encontrou um iogue apoiado numa perna só. E ele ficou olhando aquilo e questionando, aí o homem disse, queimo os erros do meu passado, explicou o homem. Buda perguntou, e quantos erros já queimou? Não tenho a menor ideia, respondeu o homem. E Buda tornou a fazer outra questão, outro questionamento. E quanto falta queimar? Insistiu Buda. E ele disse, não tenho a menor ideia. Aí a gente vê o que ele estava fazendo, o que ele ia conseguir com aquilo. Aí Buda virou para ele e falou assim, então, é hora de acabar com isso. Pare de pedir perdão a Deus e vá pedir perdão a quem você feriu. Olha aí o que é certo, né? O que adianta a gente ficar se martirizando? Ah, mas eu fui assim, eu não estou dizendo de uma encarnação para cá, porque aí a gente não lembra, mas nessa encarnação, muitas vezes a gente fica se martirizando por erros do passado desta própria vida. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu faço isso? O que adianta? Ah, eu não posso ser feliz porque eu fiz isso. O que a sua infelicidade vai ajudar nisso? Nada. Né? Então, procura a pessoa, pede perdão. No lugar de ficar pedindo perdão a Deus pelo que fez, pede à pessoa que ela te perdoe, já que você entendeu e não vai fazer de novo. Então, isso é uma grande lição que a gente vai tendo no decorrer do tempo. Comentário de Kardec é isso. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Tá vendo? Ó? Jamais, ó, botei em vermelhinho esse advérbio de tempo aqui, ó. Jamais retrógrada. Porque se a gente falasse assim, a marcha dos espíritos é progressiva e não é retrógrada. Dava para entender. Mas esse advérbio foi escolhido por Kardec porque ele tem um peso muito maior do que o não. Quando a gente fala não, é menos que jamais. Jamais é um peso máximo de negação, né? Nunca, jamais. Quando a gente fala isso com alguém, a pessoa fala assim, ó, nunca é tempo demais, tá?
Vamos falar que por hora ou não agora? Pois é, então olha a palavra que está aqui, jamais. Então não é mesmo, o espírito não retrograda, ele não perde o que ele conseguiu, né? Eles se elevam gradualmente, gradualmente, olha outro advérbio aqui, Kardec ama isso, por quê? Porque eles têm peso na oração, na redação, né? Então eles se elevam gradualmente. É diferente do que a gente falar assim, eles se elevam na hierarquia. Sim, mas como eles se elevam? É muito rápido essa elevação? Como que é isso? Não, gradualmente. Então a gente não pode querer botar as coisas na frente, atropelar as coisas. Não vai funcionar. Ninguém, ao assistir ou ouvir uma palestra muito boa, proferida por uma pessoa, né, da maior integridade e condições de oratória, vai sair daquela palestra muito diferente do que entrou. Não, ela vai sair com muito conteúdo e com muita vontade de analisar aquilo tudo e melhorar. Mas ela não vai se transformar numa pessoa boa naquele dia porque ela ouviu isso ou aquilo. Não. É gradualmente, ninguém evolui abruptamente. E não descem do plano atingido. Quer dizer, não cai. Aquele que conseguiu o segundo degrau não cai para o primeiro. Ele já está no segundo e estabeleceu isso, né? Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Foi o que a gente falou, pode mudar de classe social, pode reencarnar num estado de privação total, mas vai continuar com aquele nível de evolução, com aquele conhecimento, com aquela elevação moral que ele já alcançou. Assim, a alma de um poderoso na Terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa. Por quê? Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Deixando bem claro sobre esse comentário de Kardec aqui, não quer dizer que aquelas pessoas que estão numa posição social elevada, num cargo de extrema confiança e poder, não sejam bons, não sejam almas evoluídas. Não quer dizer isso. Às vezes, há uma necessidade para ocupar determinados cargos que essa alma seja intelectual e moralmente evoluída. Senão ela não vai dar conta. Então ela vem numa missão, ela vem numa grande tarefa. Mas isso não é a maioria. Não é a maioria, é uma minoria. Normalmente, aquelas pessoas que muito buscaram, que muito quiseram atuar, né, numa situação de poder, e fizeram de tudo e mais um pouco aí, se for possível, para conseguir dinheiro, né, a moeda que move o mundo. Pode ser que nessa situação aí, essa pessoa não demonstre ser alguém muito evoluído. Até porque a gente sabe, né, o espírito evoluído sabe como é difícil enfrentar os apelos dos mundos como esse, como a Terra, tendo essa condição de muito poder e de muita riqueza. Isso aí é um problema. Zé falava, né, quando começava novembro, que começava aquelas musiquinhas de Natal, né? Ele falava, a que menos a gente pode dar importância é aquela. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, porque isso é desgraça. Isso é desgraça. Por quê? Somos espíritos inferiores. Né? Somos espíritos inferiores. Até aquele que, ao reencarnar, faz uma escolha para chegar aqui, ele conseguir um patrimônio grande, uma posição de importância, né? Um cargo de poder,
Até esse que pediu isso e justificou para tanto ser uma pessoa influente para o bem, ele pode chegar aqui e mudar completamente a cabeça. Ele fez essa escolha, mas ele pode entrar numa falência total nessa escolha que fez se ele não tem preparo para isso. Ah, mas os espíritos permitem? Ora, nós temos livre-arbítrio, ele é avisado. Às vezes impedem, né, de isso acontecer. Caso aquela comunidade ali que ele vai liderar não mereça uma liderança ruim, então ele não pode vir. Agora, dependendo da condição social daqueles, né, naquela condição social que ele vai reencarnar, e daqueles que vão receber a sua liderança equivocada aí, precisando daquilo também para fazer o seu resgate, aí a liberação acontece, porque é uma coisa, né, auxiliando a outra. E nós, muitas vezes, a gente custa entender que a gente tem que agradecer até aquele que está fazendo algo que a gente não gosta, nos obrigando a fazer um exercício maior aí de tolerância e paciência, testar a nossa capacidade de solidariedade, de caridade, né? Porque caridade não é só dar o pão, e sim, né, ter um comportamento mais amigo, mais cristão diante do erro dos outros, que a gente tem até que agradecer essas pessoas, porque isso é um teste para a gente. É um teste para a gente analisar. Gente, será que se eu tivesse da condição dele, não estaria fazendo a mesma coisa? Aí a gente vai provando para nós mesmos que a gente já está um pouquinho melhor, compreendendo essas coisas que acontecem. Então, é muito comum a gente encontrar nas classes mais simples de uma sociedade pessoas de muito valor moral, pessoas de muito conhecimento afetivo, pessoas muito boas, porque isso também serve de exemplo. Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano não tem nada, fulano é tão simples, mal ele sabe ler, mal sabe assinar o nome, só aprendeu a assinar o nome para não ter que ficar lá carimbando digital. E, no entanto, é uma pessoa tão grata à vida, é uma pessoa tão boa. Gosto de conversar com essa pessoa, porque aprendo tanto. Aí a gente fica pensando, como é que pode isso, né? Porque é uma alma muito boa que está ali, muito evoluída. E isso serve de exemplo, que a gente não precisa ter estudos acadêmicos, doutorados, né, para ser uma pessoa boa. A vida é a maior escola. Os exemplos de todos os reinos são os maiores exemplos para que a gente se torne uma pessoa de bem. Então é por isso que Kardec fez esse comentário. As posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Né? Não porque Herodes era rei, Jesus era carpinteiro, que todas as pessoas de bem não podem ter uma posição elevada. Não é isso que essa citação fala. Ela fala que é uma minoria, que isso acontece sim, principalmente quando nós precisamos desse tipo de liderança em mundos como esse aí de provação e expiação. Na 195, está lá Kardec perguntando: a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Isso cai naquele comentário que a gente já fez lá atrás, na semana passada, quando a gente falou sobre reconciliar-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho, né? Caminhando com ele, perto dele, na companhia dele. A gente já fez esse comentário. Que quanto mais a gente deixa as coisas que não nos agradam para fazer depois, é mais difícil essa tarefa vai se tornar. Porque aquilo que está sujo vai sujar mais, a sujeira vai grudar. Aquela mágoa, aquela ofensa que a gente possa ter feito a alguém, se a gente logo reconhecer e procurar resolver isso, menos aquela pessoa que foi ofendida e magoada
vai pensar a respeito, menos tempo ela vai ter de ficar fazendo péssimas considerações ao seu respeito. Porque depois que a gente começa a compreender as coisas, a tentar ser tolerante, tem sempre aquela inferioridadezinha que ainda a gente carrega, dizendo assim, mas você não pode perdoar essa pessoa. Você não pode achar que ela é boazinha, que ela fez sem querer. A gente até, não é outra pessoa falando isso pra gente, não, é a gente mesmo, falando pra gente mesmo. E quando a gente resolve a coisa rápido, a gente não dá tempo a essa pessoa de ficar fazendo essas considerações. Vai ficar logo naquele início ali, e a gente chega, aquilo está fresquinho ainda, a gente pede perdão a essa pessoa, se desculpa, e aquilo ali não cresce, não toma uma dimensão muito grande. Isso em todas as situações, né? Então, quando Kardec fez essa pergunta, muito inteligente, como todas elas, né? Então, a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho? É a mesma coisa quando a gente vai deixando para depois as coisas. Aí a gente torna a fazer, depois eu peço perdão a todo mundo, ou então depois eu limpo isso tudo junto. Não deixa crescer, não deixa juntar sujeira, não deixa juntar aquilo que nos incomoda, seja na parte física ou moral. Então os espíritos respondem para Kardec, aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvesse empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. É necessário que a gente procure oferecer a outra pessoa um raciocínio à luz da razão. Lógico, à luz da razão. Porque se a gente ficar falando que ele pode, porque depois você pode ir para o inferno, porque Deus não vai te perdoar, isso é a maior bobagem. Porque ele sabe que isso não vai acontecer. É igual a criança. Quando o pai falava antigamente, que hoje eles vão morrer de rir, né? Se falarem isso para eles. Se você desobedecer, vou mandar o velho do saco te levar embora, botar dentro do saco e ir embora. Ela sabe que isso não vai acontecer, vai morrer de rir na cara do pai, quando ele falar isso. Agora, se o pai chegar para ela e falar assim, fulano, vem cá, olha só, olha o que você está fazendo, vamos analisar direitinho. Você queria que alguém fizesse isso com você? Vamos pensar. Ou então, você acha que é certo isso que você está fazendo? Vamos analisar direitinho. Vai levar aquela criança a um raciocínio lógico, a analisar o seu próprio ato pela luz da razão dela, que se ela fez o ato, ela já entende. Aquilo que ela não alcança, ela não vai fazer de errado. Mas se ela já fez, né? Se ela mordeu o coleguinha na escola, isso acontece e muito, né? Um parêntese aqui, uma vez, o meu filho era pequenininho, ele teve uns probleminhas, eu levei para um médico homeopata. A primeira pergunta que ele me fez, seu filho morde? Eu fiquei olhando para ele e comecei a querer rir, né? Seu filho avança? Aí eu falei, gente, eu estou aqui trazendo uma criança ou um cachorro para ser medicado, né? Eu comecei a rir, eu não aguentei, eu comecei a rir. Seu filho late? Eu falei, doutor, é uma criança. Ele falou assim, crianças fazem isso. E quando fazem, a gente tem que corrigir. É que você... Então, ele não faz, se você está se escandalizando. Mas eles fazem. Aí depois eu achei muita graça daquilo tudo, fui conversar com uma amiga que dá aula para jardim de infância. Ela falou, o quê? É o tempo todo, criança morde o colega, avança no colega, late na sala como se fosse cachorro. Eu falei, gente, isso aí, ó, eu não trabalhei com criança, eu trabalhei com adolescente, mas acontece mesmo? Ela falou, sim, senhora. Aí eu entendi lá o médico, eu achei que ele estava doido, né? Ficando doido, dando tratamento. Então, quando uma criança morde o coleguinha,
e fere mesmo, né? Ela sabe o que ela está fazendo. Ela tem consciência, porque ela fez, porque ela quis fazer. Ela sabia o que aquilo ali ia causar. Então, o que adianta? Olha, Papai do Céu está vendo o que você está fazendo, vai te castigar. Se você continuar fazendo isso, Papai do Céu vai te castigar. Aí a criança fica pensando assim, ué, mas não falam que Papai do Céu é bonzinho? Por que ele vai me castigar se ele é bonzinho? Aí aquela professora senta com aquela criança e fala, fulano, olha o braço do seu amiguinho, como é que ficou. Você queria que ele fizesse com o seu braço, mesmo que você fez com o dele? Vamos raciocinar, vamos pensar. Então as pessoas precisam ser tocadas pela análise lógica, né? Pela razão, para que elas possam compreender. Falar que elas vão ser castigadas por Deus, com essas coisas que elas estão fazendo. Aí os espíritas, eu vou deixar para a próxima encarnação. Esse não é espírita. Se ele pensa isso, o espírita ele não é, porque ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele sabe que as próximas encarnações, se ele fizer isso, vão ser muito mais complicadas. Se hoje ele já não está conseguindo lidar com essa situação, imagina lá na frente. Ele sabe disso. Então, quer dizer, as pessoas precisam ser tocadas pela lógica da razão, com as coisas analisadas à luz da razão. Senão não vai adiantar. Então, uma pessoa que fala isso, como Kardec, que pensa dessa maneira aqui, como Kardec obteve dos espíritos essa resposta, ela não acredita em nada. Essa pessoa não acredita em nada. Ela não acredita nem que ela não vai ser cuidada, ela não acredita em nada. Até porque, ainda que ela não tenha passado por estudos, né, de catequese na igreja, escolinha de evangelho nos centros espíritas, né, escolinha de moral, às vezes, nas escolas, ainda que ela não tenha passado por nada disso, observando a natureza, se ela não for boba, né, e ninguém é, para isso ninguém é, observa muito bem a natureza, os índios não têm aquele conhecimento acadêmico, não são doutorados por uma grande universidade, por Harvard, seja lá qual for. Agora, olha o conhecimento que eles têm através da observação, que dá a eles condições de desenvolver empiricamente conhecimentos que eles já trazem. Então, não precisa ser acadêmico para isso, não precisa ser letrado, não precisa nem saber ler nem escrever, observar a própria natureza e ver que ela é perfeita, que nada está errado ali, que tudo é uma lição de vida. Aí é óbvio que essa pessoa não vai acreditar que esse Deus é mau, que ela está entregue à própria sorte no mundo, que se nem os pássaros estão entregues à própria sorte, porque eles têm asas para conseguir o alimento, para sair de intempéries e para outros cantos e migrar. Por que ela vai ser castigada por Deus? Por que ela vai para o inferno? Por que existe inferno? Não existe inferno, as pessoas vão calcular isso. Se forem só tocadas pelo medo, né? Porque esse Deus que a gente ouve falar que é tão bom, é tão perfeito criando essa natureza toda, como é que ele vai me castigar? Como é que ele vai me condenar ao fogo eterno? Então isso está fora de propósito na análise dessa pessoa. Ela não acredita em nada, muito menos que Deus vá puni-la. Ela não tem essa ideia, porque isso ela já traz de outras vidas, porque ela não nasceu agora, né? Ela não foi recém-criada pelo Criador. Não é ignorante. Não é simples e ignorante como foi criada. Ela já evoluiu, ela já aprendeu muita coisa. Então, é óbvio que ela sabe que isso não existe. Então, essas pessoas precisam ser tocadas pela razão para diminuir o número de quê? De céticos. Porque aí sim, as pessoas não vão ser céticas. Elas vão não acreditar, mas elas vão crer porque elas entenderam. Como diz Santo Agostinho, não basta ver para crer. É preciso, sobretudo, compreender. E compreender somente através da análise da razão. Senão a gente apenas acredita.
A gente apenas acredita, só isso. E crer, né? A gente tem fé? Tem fé. Mas a fé é a crença em algo. Se eu tenho fé que Deus não vai me punir porque Ele é bom, isso não significa que eu tenha fé que eu vou reencarnar para pagar os meus pecados. Não, porque ela não tem esse conhecimento, então ela não acredita nisso, ela não tem fé nisso. Então é importante que a gente, desde cedo, no lugar de ficar falando para as pessoas que Deus vai te punir, Deus castiga, Deus não castiga ninguém, e falar isso para a criança é uma besteira, ela vai começar desde cedo a achar que Deus é ruim. Né? Que Deus é ruim, porque Ele não pode ser bom se Ele castiga. Aí ela já cresce com aquela animosidade, né? Aí fica cética depois. Porque falam tanta besteira que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que Deus está te olhando. Deus olha o universo todo. Ele criou o universo, estabeleceu leis para que ele se mantenha. Deus, a gente não pode esquecer que é causa primária e não causa imediata das coisas. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes. Tá vendo? Um espírito imperfeito pode querer prolongar, né? Em sua vida corporal. Mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará, numa nova existência, um sentimento diverso. Né? É aquilo que a gente comentou, que aquela pessoa que desencarna, saiu da perturbação espiritual, começa a fazer o balanço da vida que levou, aí viu um monte de bobagem que fez. Viu quantas oportunidades perdeu. E então ele vai querer retomar isso aí. Então ele vai reencarnar e vai resgatar o seu passado. Porque ele, liberto da matéria, ele pensa de outra maneira. Por isso que nós estamos na condição certinha. Nós escolhemos certinho. Porque a gente costuma falar isso, né? Eu não posso ter escolhido essa bobagem para mim. Eu estava doida quando fiz essa escolha? Não estava não, você estava enxergando muito. Você estava muito esperta. Muito desperta para escolher essas coisas, porque viu, por tanto de bobagem que fez, que agora precisa dessa prova, dessa expiação para resgatar esse passado e continuar evoluindo. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Olha aqui, a evolução gradativamente, né? Pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Veja bem, indefinidamente não quer dizer que ele vai poder parar o progresso dele. Ele vai parar indefinidamente, não tem definição de tempo. Mas num determinado momento, ele vai entender que ele não pode permanecer assim. Domingo, o Rogério fez uma palestra sobre o filho pródigo, que eu adoro essa parábola, é uma das minhas preferidas. Porque essa parábola, ela engloba muitas lições, muitas. Inclusive para ilustrar isso aqui, sobre a questão do progresso. Porque o filho pródigo, que é aquele que mais é taxado de ruim, porque jogou todos os bens do pai fora, porque botou tudo fora. Não, ele não botou tudo fora. Ele botou a parte dele. Ele tem livre-arbítrio, aquilo era dele. O pai deu a ele. Então, ele não jogou nada do pai nem do irmão fora. Ele jogou a parte dele. Então, ele achou que ele podia segurar isso para sempre, né? Só que o pai sabia que não. Que, no caso, é uma metáfora de Deus conosco, né? Essa metáfora aí. Essa parábola do filho pródigo. Então, o que aconteceu? Ele foi
protelando, foi gastando tudo, mas foi protelando o retorno. Porque ainda tinha dinheiro para gastar, ainda podia gastar mais. Só que quando chegou o momento, ele teve que compreender que ele estava errado. É aí que entra a nossa situação evolutiva. A gente protela indefinidamente. Eu não tenho prazo. Eu sou imortal mesmo, então eu posso demorar bastante, eu não vou morrer. Quem vai morrer é meu corpo, então eu posso demorar o quanto eu quiser. Indefinidamente, sim, mas não para sempre. Indefinido quer dizer que não tem data. Está indefinido isso. Então, a partir do momento que a gente vai cair, que vai cair nossa ficha, a gente vai entender. Aí a gente retorna à casa do Pai. Quer dizer, a gente não quer saber de nada, a gente não quer fazer trabalho voluntário, a gente não quer ajudar ninguém, a gente é egoísta, é orgulhoso, sabe disso, e não luta para melhorar isso. A gente está protelando indefinidamente nosso progresso. Mas vai chegar um momento que a gente não vai segurar mais isso. Vai chegar um momento, até na própria terra, se a gente tem esse tipo de conduta, se a gente é egoísta, orgulhoso, invejoso, né, e todas aquelas paixões inferiores exacerbadas, essa pessoa acaba sozinha. Qual é a pessoa que vai aguentar um amigo assim? Só se ele tiver um amor incondicional, o que é difícil nesse mundo. Porque ele vê que a pessoa não quer nada. Aí ele fica pensando, poxa, eu estou jogando pérolas aos porcos. Porque eu estou dando ensinamento a uma pessoa que não aproveita, como o porco não vai aproveitar a pérola, porque ele não liga para isso. Né? É igual aquele filho pródigo que chegou ao ponto de ver que os porcos tinham um alimento que ele não tinha e que ele não podia mais continuar daquele jeito. Então, quando a pessoa vai perdendo todo mundo, perde o respeito das pessoas que mais ama, isso é morrer em vida. Né? Isso é que é morrer. Quando você começa a perder o respeito das pessoas que te admiram, perder o cuidado dessas pessoas com você, porque você é uma pessoa egoísta que não liga para nada, só para você mesmo. Então, quando você vê que você perde amigo, que você perde parente, que você perde amores, que você perde emprego, que você perde tudo, aí você cai a sua ficha. Aí cai a sua ficha. Você vai pensar, eu não posso ter essa conduta. Eu não posso pensar assim. Eu estou sozinho agora, eu estou na solidão, porque quem que me suporta? Quem que aguenta? Qual é o amigo que vai aguentar um amigo desse? Então ele se afasta, não odeia, não deixa de... Aquele que ama, ele vai continuar até amando aquela pessoa. Mas ele é obrigado a conviver e sofrer os efeitos negativos da inferioridade daquela pessoa. Então ele ora por ele faz o que ele pode, mas ele entende que não dá para ficar perto. Não dá para manter aquele relacionamento. Então, a pessoa vai entender que ela não pode prolongar indefinidamente o seu progresso. Ela tem que se curvar, ela tem que compreender que ela não pode ser egocêntrica da maneira que ela é. Né? Então, somente dele, depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então, ou ele impulsiona, ou ele retarda por algum tempo, e depois ele vê que ele precisa retomar o endereço da casa do Pai. Comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição má, deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se numa nova existência menos penosa. E este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. Né? Não acredita. Então aqui está em vermelho por quê? Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. É nesse momento aqui que ele amadurece. Porque a alma, ela amadurece no momento em que ela
compreende que ela é a única responsável pelo que acontece com ela. No momento que ela deixa de culpar as outras pessoas, que ela deixa de botar o dedo na cara de alguém e falar, você foi culpado pela minha desgraça. Não, não existe isso. Ninguém é culpado pela desgraça de ninguém. Nós é que promovemos as nossas alegrias ou tristezas. A gente não pode culpar ninguém. Mário Quintana tem uma frase que diz que o pior de tudo, quando a gente está passando dificuldade, seja qual for a situação, o pior de tudo é reconhecer que ninguém tem culpa disso. Só nós somos os responsáveis. Então, quando a gente acredita que a gente realmente devia ter feito diferente, que a gente não colaborou o suficiente com nós mesmos, né? Então, aí a gente compreende, a gente amadurece e faz diferente. E recomeça de forma diferente. Parando de culpar os outros pela desgraça que se encontra. Deixa de se vitimizar, deixa de reclamar por tudo. E vê que realmente tem muito mais graças do que desgraças na sua vida. E começa a observar não o que deixou de ganhar, mas as bênçãos que o impediram de perder. Tem outra historinha para a gente ler para ilustrar isso aí, ó. O leão e os gatos. Um leão encontrou um grupo de gatos conversando. Vou devorá-los. Logo pensou, né? Claro. Mas começou a sentir-se estranhamente calmo, sem mais desejar devorar os gatos. E resolveu sentar-se com eles, para prestar atenção no que diziam. Meu bom Deus, disse um dos gatos, sem notar a presença do leão, senão teriam corrido, né? Oramos a tarde inteira, pedimos que chovessem ratos do céu para nós. E até agora nada aconteceu. Disse o outro. Será que o Senhor não existe ou não me ouve? O céu permaneceu mudo e os gatos perderam a fé. O leão levantou-se e seguiu seu caminho pensando, veja como são as coisas. Eu ia matar esses animais, mas Deus me impediu. Mesmo assim, eles pararam de acreditar nas graças divinas. Estavam tão preocupados com o que estavam falando, que nem repararam na proteção que eles receberam. Então, ilustra perfeitamente isso. A gente precisa desenvolver um pouco de humildade, né? A gente precisa disso e não ficar se achando, né, alvo das bênçãos de Deus, né, do socorro divino todo o tempo. Para isso também temos mais umazinha aqui, ó. Vê aquele homem santo, humilde, caminhando pela estrada? Disse um demônio para o outro. Pois vou até lá conquistar sua alma. Aí o outro disse para ele, ele não te dará ouvidos, porque só presta atenção em coisas santas. Respondeu seu companheiro. Mas o demônio, ardiloso como sempre, vestiu-se como anjo Gabriel e apareceu para o homem. Vim para ajudá-lo, meu irmão, disse. Aí o homem respondeu para ele, talvez você esteja me confundindo com outra pessoa. Respondeu esse homem santo, né? Nunca em minha vida fiz nada para merecer a visão de um anjo. E continuou o seu caminho sem saber do que havia escapado. Então a humildade dele era tanta que ele falou, não sou eu. Quer dizer, ele seguiu o caminho dele ali
sem deixar que o orgulho falasse mais alto para ele, né? Então a gente vai vendo que realmente orgulho, egoísmo, vícios, ciúme, inveja, nada disso vale a pena. Na 196, Kardec pergunta: só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as atribulações da vida corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres no mundo espírita para chegarem à perfeição? Quando fala em sofrimento e tribulações aqui, porque mesmo que o espírito não tenha feito nada de errado para sofrer, mas como ele foi criado simples e ignorante, ele vai sofrer privações que vão impulsioná-lo ao progresso, que vão fazer que ele se interesse em desenvolver algo para poder melhorar de vida, né? Então, é sofrimento. O Sandro, numa das palestras que ele fez aqui, ele contou a historinha, né, daquela família que tinha uma vaquinha. Então, eu não vou contar, para que a gente já está com o nosso horário bem, mas procurem essas palestras do Sandro e vocês vão encontrar várias histórias muito interessantes. E foi justamente a morte da vaquinha que impulsionou, que o sofrimento que eles passaram impulsionou o progresso daquela família. Então, muitas vezes, a gente tem que passar por determinadas privações para a gente aprender coisas que vão nos dar muito mais, né? Vão se somar muito mais ao nosso processo evolutivo do que aquilo que a gente já vinha fazendo. Eles respondem assim: sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações, muitas encarnações ou depurações sucessivas, uma atrás da outra, é que atingem num tempo mais ou menos longo, porque nem todo mundo evolui ao mesmo tempo, e segundo os seus esforços, isso é o mais importante de tudo, segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Né? Então, esse capítulo da transmigração progressiva é muito interessante. Ensina, mas ensina muito para a gente. Desdobrando essa questão, Kardec pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar, ou o espírito que influi sobre o corpo? E eles dizem: teu corpo, teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Então o corpo é apenas uma roupa, né? Não é ele que vai determinar nada. Kardec comenta: temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. A vinha é o símbolo do espiritismo, né? Eu ia até trazê-la aqui, mas não deu tempo de fazer. Ele contém um licor chamado espírito, ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, e não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. Assim como o vinho é depositado nos alambiques para, no decorrer do tempo, ir fazendo aquela filtragem, aquela limpeza, as matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. E às vezes essa purificação é tão intensa, tão grande, que ele se confunde com o espírito. Não é que ele não tenha a presença do perispírito, mas ele se confunde, tão purificado que ele vai ficando. Então, essa simbologia da vinha é muito interessante mesmo. Aí a gente pode se perguntar, mas o que eu faço para evoluir assim? O que eu faço para limpar meu perispírito? Porque a cada resgate de provas e expiações que a gente limpa as manchas. As doenças são depurativas. Elas começam
na alma, porque a alma que é doente. Então elas começam na alma, elas são detectadas no perispírito e depois elas se somatizam no corpo físico. E dependendo da maneira como a alma reage através do seu livre-arbítrio a essas doenças, a alma se depura ou não. Porque se ela reage bem e aceita com resiliência o que está acontecendo, ela depura, ela limpa o seu perispírito e ele fica sem aquela mancha. E assim vai com todos os processos, né, de provação e expiação. Mas aí o que a gente deve fazer? Qual é a conduta, né, que a gente deve ter para a gente ir fazendo mais rapidamente essa limpeza, né? Tem mais uma historinha para encerrar e ilustrar isso que a gente acabou de falar. Perguntaram a Dov Bir, que é um rabino, ele foi um rabino da maior importância, ele substituiu o rabino que fundou o judaísmo. Lá em 1700, ele fundou isso. Então perguntaram a ele, né, a esse rabino, qual o melhor exemplo a seguir? Olha que ele não era pouca coisa, ele substituiu o rabino que fundou o judaísmo. Tinha um cabedal de conhecimento incrível sobre vida, né? Então perguntaram para ele, qual o melhor exemplo a seguir? São os homens piedosos que dedicam a sua vida a Deus? São os homens cultos que procuram entender a vontade do Altíssimo? Ele respondeu, o melhor exemplo é a criança. A criança não sabe nada, responderam para ele, né? Ainda não aprendeu o que é a realidade. Esse foi o comentário geral, né, de todos ali. E ele explicou. Vocês estão muito enganados, porque a criança possui 3 qualidades que nunca deveríamos nos esquecer, disse o rabino. Está sempre alegre, sem razão. Está sempre ocupada. E quando deseja qualquer coisa, sabe exigi-la com insistência e determinação. Se vocês fizerem isso, ele disse, estarão no caminho certo para o progresso e para a felicidade. Muita paz para todos, que a gente continue estudando doutrina espírita, que vale a pena.